primeira leitura de hoje, diz assim: como o paralítico não deixava mais Pedro e João, mas esse paralítico aqui é um ex-paralítico. É aquele homem que na primeira leitura de ontem foi curado. E uma vez curado, ele se colocou no segmento de Pedro e João. E esse segmento causou uma confusão, porque as pessoas começaram a se aglomerar, a olhar demais para Pedro e para João, como se eles tivessem feito isso. E é fácil a gente entender, porque eles não conheciam Jesus. Eles tinham visto Pedro e João. Só que Pedro e João, bem formados por Jesus, vai desviando o olhar daquela multidão e dizendo: por que ficais olhando para nós? Porque eles sabiam que o milagre tinha acontecido pelo poder do nome de Jesus. Foi assim que na primeira leitura de ontem, quando eles se aproximaram desse paralítico, eles disseram assim: não tenho nem ouro nem prata. Lembra que ele ficava lá na porta do templo pedindo esmola? E eles se aproximam e dizem: olha para mim, nem ouro nem prata temos, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Se você reparar a liturgia do dia de hoje, as leituras, todas elas falam do poder que existe no nome de Jesus. Um poder que não é mágico. Então se tem poder no nome de Jesus, eu vou repetir várias vezes, e tudo que eu quero vai acontecer. Não, não é mágica. É poder, é autoridade. O nome de Jesus tem esse poder. E Pedro e João usaram desse nome para curar aquele homem. Assim como a gente usa um copo para beber água, mas ninguém bebe o copo. A gente quer a água que está lá dentro. Se a gente fica parado no copo, a gente não mata a sede. Pedro e João ali eram esse copo que ia levar a água da fé, a água que cura. Ninguém engole um copo, ou pelo menos não deveria engolir o copo, né? Porque a gente tem que beber a água. Mas muitas vezes nós paramos nos instrumentos. A gente para no copo e não mata a sede. O que vai matar a nossa sede é o que está dentro. Por isso, Pedro e João falaram: por que vocês estão olhando para mim? Imagina um homem no deserto, morrendo de sede, e ele fica olhando para o copo, mas não bebe a água. Vai morrer de sede. Eles estavam falando: para de olhar para mim e olha para aquilo que foi te oferecido. Pedro e João desviam o olhar deles, bem formados por Jesus. Porque talvez fosse eu ou você, a gente fala assim: pode olhar para mim, bate palma para mim, olha, vem aqui. Mas bem formado por Jesus, eles falaram: para de olhar para mim. E começaram a pregar a autoridade do nome de Jesus. E a liturgia continua: graças à fé no nome de Jesus, esse homem acaba de fortalecer, este nome acaba de fortalecer esse homem que vós o reconheceis. Mais uma vez eles estão falando: não fomos nós que fizemos. Foi o poder do nome de Jesus, que continua tendo o mesmo nome, que continua tendo o mesmo poder, mas que muitas vezes nós preferimos ficar com os copos do que beber a água que tem lá dentro. Muitas vezes nós paramos nos instrumentos e não tomamos o remédio que tem ali dentro. Muitas vezes a gente para no que envolve e não mata a sede no que tem do lado de dentro. E ele continua pregando o nome de Jesus, esse discurso aqui que está nos Atos dos Apóstolos, ou seja, depois que a Páscoa já tinha acontecido, eles continuam pregando o arrependimento e a conversão. Por isso, esses 8 dias onde nós celebramos a Páscoa e depois os 50 dias do tempo pascal, não é para mim e para você um momento de relaxar e descansar sem precisar se converter, porque é Páscoa. Páscoa também pede arrependimento e conversão, porque o nome de Jesus tem esse poder. Deus nos dá a graça e o esforço nosso de continuar esse caminho de conversão. A gente está vindo de 40 dias de penitência, de preparação. Agora a gente só não pode jogar toda essa preparação fora descansando 50 dias, porque imagina eu e você, o tipo de gente que nós somos, descansando 50 dias da nossa fé, férias da fé. Como é festa mesmo? Gente, um dia que a gente descansa, a carne já fica mais fraca. Um dia que a gente não reza, o segundo dia é mais difícil voltar para rezar. Um domingo que eu falto na missa, na semana que vem, para ir para a missa de domingo, vai ser uma luta muito maior. Ou seja, Deus tem o poder
mas muitas vezes nós descansamos e não recorremos a esse poder. O nome é importante, mas o nome fala de uma pessoa, fala desse poder. E termina a primeira leitura dizendo assim: após ter ressuscitado, o seu servo, o servo de Deus, enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar na medida em que cada um se converta de suas maldades. Eu tenho as minhas e você tem as suas. Se consciente ou inconsciente, é um processo de conversão de cada um. Mas Jesus tem o poder. Jesus tem, nesse nome, o poder de nos ajudar nesse caminho de conversão. E o salmista cantou: ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. O poder desse nome invocado todos os dias nas nossas vidas tem a força de ir nos transformando, tem a força de ir nos colocando com o coração mais tranquilo, menos preocupados diante das realidades que nós temos. Sim, por quê? Porque a gente sabe que uma parte da batalha é minha, mas a parte maior é de Deus. É assim que Jesus encontra no Evangelho seus discípulos, e quando ele entra, os discípulos pensam que são um fantasma. Muitas vezes, Jesus está tentando entrar na nossa vida e a gente está achando que é um fantasma. A gente está achando que é uma perseguição, que armaram para cima de mim. Mas é Jesus entrando. Mas por que eles viram assim? Jesus faz a pergunta: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Gente, preocupação é necessária na medida certa. Eu me preocupei antes de vir para essa missa, me ocupando de preparar. Quem não se preocupa vive improvisando. Tem que se preocupar, mas na medida certa. Eu não posso me preocupar com o Natal do ano que vem. Eu ainda estou na Páscoa. A preocupação ela é saudável à medida que caminha com as exigências do dia a dia. Porém, quem vive preocupado é capaz de enxergar Jesus como um fantasma. E Jesus cutuca eles e fala: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Um homem com um coração, e quando eu falo homem aqui, é homem e mulher, ser humano, que traz a dúvida no coração, é capaz dos seus olhos enxergarem aonde a solução se apresenta um problema. Jesus chegou para eles, mas eles achavam que era um fantasma. Quem tem o coração perturbado, tem os olhos que não enxergam bem. Quem traz um coração perturbado não consegue enxergar o Jesus que está debaixo do seu nariz. O Evangelho termina dizendo assim: e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. A liturgia de hoje nos convida a celebrar a ressurreição, reconhecendo o poder que existe no nome de Jesus. Um poder que não pode ser comprado, um poder que não pode ser barganhado, controlado, mas um poder que pode agir quando eu rendo as minhas forças, quando eu rendo as minhas resistências à força daquele que é maior do que eu, Jesus Cristo. É bonito falar e é exigente de viver. Deus nos conceda a graça de viver debaixo da autoridade do nome de Jesus. Mas para que Ele tenha autoridade na nossa vida, é necessário que a autoridade que eu tenho sobre mim esteja submetida. Porque o trono de autoridade que existe na minha vida e no meu coração só pode ser ocupado por uma pessoa. Esse trono não pode ser ocupado por duas. Não dá para ser dividido. A autoridade que está sobre a minha vida só pertence a uma pessoa. E é a minha conversão e o meu caminho de transformação que vai mostrar quem está sentado nesse trono, se eu ou se Deus. Eu conheço aqueles que escolhi. É assim que nós começamos e é assim que nós vamos terminar. Com essa declaração de Jesus. Eu conheço aqueles que escolhi. E para nós hoje, diferente daquele tempo e dos padrões de Jesus, para nós escolher é sempre escolher pelo melhor. É sempre escolher pelo mais perfeito. É sempre escolher pelo mais caro. Sempre que nos derem hoje
com os critérios que nós temos, a opção de escolher, nós sempre vamos escolher pelo melhor, pelo mais caro. Eu conheço aqueles que escolhi. Uma pergunta incomoda. Se Jesus conhecia aqueles que ele escolheu, para que então que ele escolheu Judas? Porque aqui ele vai dizer, aquele que come o pão comigo vai levantar o calcanhar. Imagina uma pessoa que levanta o calcanhar com a outra, mais ou menos parecido com alguém que vive dando coice dentro de casa, né? Se ele conhecia, se ele diz, e é verdade que ele conhece aqueles que ele escolheu, para que ele foi escolher Judas? Será que é verdade? Ele conhece de fato? Ele conhece aqueles que ele escolheu. Só que a escolha que Jesus faz não segue os critérios humanos. Os critérios são divinos, a pedagogia é divina. Os critérios humanos, os meus e os seus critérios, são critérios baseados na escolha dos melhores e dos mais puros. Nós vivemos escolhendo segundo os critérios do capitalismo. Aquilo que dá mais lucro, aquilo que é melhor, aquilo que é mais caro. Ou então nós escolhemos segundo os critérios da eugenia. Que palavrão é esse? São aqueles que escolhem pelo critério dos mais puros, daqueles que não têm defeitos. E nós conhecemos uma expressão dessa escolha, o perigo dessa escolha, quando nós acompanhamos na história o que Hitler fez. Hitler escolheu aqueles que eram puros. A experiência que ele fazia com as pessoas era buscando essa raça pura. Nós começamos dizendo, eu conheço aqueles que escolhi. Os critérios de Jesus, os critérios de Deus, nunca vão seguir os critérios do capitalismo, os melhores. Nunca vão seguir os critérios da eugenia, somente os puros. Deus sempre contou com pessoas limitadas e cheias de defeito para realizar suas obras. Deus escolheu trabalhar com pessoas limitadas. Mas por quê? Se todo mundo queria só os perfeitos e os puros, mas Deus vai na contramão do mundo e escolhe pessoas cheias de limites e de defeitos. Por quê? Porque era a forma que ele tinha de evidenciar que o autor dos gestos que os escolhidos dele faziam, o autor era maior do que quem realizava. Por isso o Evangelho disse que aquele que comunica uma mensagem, o mensageiro, não é maior do que quem enviou a mensagem. Jesus escolhia pessoas limitadas, para que na clareza do limite daquelas pessoas, quando as coisas grandiosas acontecessem, todos pudessem ver. O autor de tudo isso é Deus. Porém, nós escolhemos pessoas perfeitas e os melhores, e nós paramos naqueles que levam a mensagem. Porém, o Evangelho diz, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que enviou a mensagem. Deus escolheu sempre homens e mulheres limitados, para que na hora dos milagres, para que na hora da comunicação da profecia, se destacasse e se apontasse mais para aquele que devia ser conhecido. Os apóstolos eram homens normais, como eu e você, que de vez em quando levanta até o calcanhar contra os que tem dentro de casa. Gente tipo nós, tipo Judas, que a gente pergunta por que mesmo assim ele escolheu? Porque ele conhece os que ele escolheu. E conhecendo o que ele escolheu, não escolheu homens extraordinários. Para que isso? Para que tudo aquilo que esses homens escolhidos por ele fizesse, apontasse para aquele que de fato é o mestre. Mais ou menos como a gente acompanha em toda a Santa Missa. Um gesto silencioso, que ninguém faz propaganda. Daqui a pouco vocês vão perceber o presidente da celebração, num dos momentos mais importantes, na hora da consagração. A missa toda é importante, mas o auge, quando ele apresenta o pão, o vinho, e na hora da consagração, depois de consagrado o pão, que é corpo, e o sangue, que é vinho, e o vinho, que é sangue, o padre desaparece. O mensageiro precisa se ajoelhar e desaparecer atrás do altar, para que quem apareça? Aquele que é o grandioso. Porém, muitas vezes a gente para na figura do mensageiro
E esquece que em cima do altar tem uma mensagem muito mais importante. É bonito de perceber. Quem ama a liturgia, quem se deixa envolver pelo mistério da Santa Missa, percebe. O padre aparece, fala com todo mundo, cumprimenta, faz a homilia. Mas na hora mais importante, na hora do por Cristo, com Cristo e em Cristo, o padre está embaixo. E o corpo e o sangue de Cristo está lá em cima. Deus escolhe pessoas limitadas, para que na ação delas, o que apareça seja mais a ação do mestre. Porque o discípulo não é maior do que o mestre. Porque o servo não é maior do que o seu senhor. Por isso é bonito de perceber na dinâmica da celebração da Santa Missa, todas as vezes que o padre desaparece, para que Cristo apareça. Por isso na hora da comunhão, que você vai comungar, o padre diz, ou o ministro diz, o corpo de Cristo. Ele não diz as minhas palavras, o meu corpo, olha eu aqui. Não, o ministro apresenta e coloca o corpo de Cristo. Ainda que esse ministro, ainda que esse padre seja cheio de limites, o que aparece é a autoridade daquele que o escolheu. É bonito perceber isso, porque percebendo isso, nós não vamos fugir dessas escolhas que Deus fez. E que muitas vezes nós não entendemos como é que Deus escolheu um negócio desse jeito, um trem desse jeito, uma pessoa desse jeito. Deus nunca buscou os perfeitos. E sabe por que muitos de nós estamos sozinhos, sem encontrar um lugar? Porque a gente ainda está procurando um companheiro, uma companheira, um amigo, uma comunidade, um lugar perfeito. Seguindo os critérios do capitalismo e da eugenia. Queremos um lugar perfeito, onde só os puros estão. Cuidado. Os critérios do capitalismo e os critérios da eugenia nunca vão gerar uma comunidade, nunca vão gerar uma família, vão gerar um grupo de selecionados que mais cedo ou mais tarde vão adoecer, porque vão descobrir que o único que é perfeito é Jesus Cristo. Família, paróquia, comunidade, igreja, não é o lugar de procurar os perfeitos e os puros, mas é o lugar onde homens limitados, cheios de defeitos, cheios de vícios, procuram aquele que é, por excelência, o puro, Jesus Cristo. E aí o Evangelho termina dizendo, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Por isso Jesus escolheu aqueles que deixariam aparecer aquele que era a mensagem, aquele que enviou a mensagem. Quando o mensageiro, ele é tão enxerido, ele gosta tanto de aparecer, ele abafa a autoridade da mensagem. Quando eu e você escolhemos ser os melhores e os puros, nós tentamos abafar aquele que de fato é o único que é o melhor e é o único que é puro. Para terminar, no início da primeira leitura, lá naquela sinagoga, os apóstolos foram chamados e foi dado a eles a oportunidade de falar com essas palavras. Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Hoje a palavra de Deus para te encorajar é dizer para você, eu te conheço e eu te escolhi. Eu conheço aqueles que eu escolhi. A palavra de Deus hoje está te encorajando, dizendo para você, eu te conheço. Por isso eu te escolhi. Porém, isso pode parecer ameaçador para quem vive os critérios da pureza, da eugenia e do capitalismo. Eu te conheço parece uma ameaça de um Deus que está me observando e vai pegar o meu erro a qualquer momento. Eu te conheço parece uma ameaça. Ou para aqueles que aceitaram, que são cheios de limites, que conhecem a própria verdade, mas que seguem o Senhor, escutar. Eu conheço aqueles que escolhi. É consolador. Deus sabe dos meus limites, Deus sabe dos meus defeitos, dos meus problemas, e mesmo assim me escolheu. E é nessa pobreza que eu tenho que Deus vai aparecer. Porque se eu sou o pobre, Ele é o rico. Se eu sou o pecador, Ele é o santo. Eu conheço aqueles que escolhi, precisa hoje nos encorajar a não fugir dessa escolha. Porque quando a gente quer fugir da escolha, nós estamos seguindo critérios diferentes dos critérios que o próprio Deus escolheu. Guarda isso. Deus te conhece
E porque te conhece, Ele te escolheu. Irmãos, a liturgia de hoje nos chama a atenção nesse evangelho tão conhecido, e a gente sempre conhece esse evangelho pela casa sobre a areia ou a casa sobre a rocha. Mas hoje eu quero te chamar a atenção para 3 realidades desse evangelho que não mudam. Porque o convite do evangelho é que a gente consiga mudar. Se eu estou sendo um homem sem juízo, que eu passe a ser um homem prudente. Se a construção da minha casa estava sendo da minha vida, da minha vocação, da minha vida de cristão sobre a areia, que ela passe a ser sobre a rocha. Isso pode mudar a partir da minha decisão. Porém, é importante perceber no evangelho que 3 realidades não mudam. E é a partir dessas 3 realidades, tomando consciência delas, que eu preciso dar uma resposta e mudar a minha vida e a minha resposta. A primeira coisa, Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porque não põe em prática a vontade do meu Pai. Jesus não está fazendo fofoca. É constatação que nem todos que dizem Senhor, Senhor, põem em prática a vontade do meu Pai. Isso não muda. Isso é verdade. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, que invocam o nome do Senhor, põem em prática. Jesus está dizendo, está constatando aqui. Essa realidade é real? É, nossa, mas que feio. Nossa, mas que... É real. Nem todo que diz Senhor, Senhor, põe em prática a vontade do meu Pai. Esse é o primeiro pilar que eu preciso olhar para identificar onde que eu estou construindo a minha casa e a minha vida. Segunda realidade que não muda. Diante dessa primeira realidade, de que tem muitos que dizem Senhor, Senhor, e não põem em prática a vontade do meu Pai, Deus tem uma postura. Publicamente lhes direi, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Estamos no santuário do Pai das misericórdias, rezamos o terço da misericórdia, clamamos a misericórdia do Senhor, e Ele vai se comportar assim? Isso não muda. Diante da constatação daqueles que invocam o nome do Senhor, mas não põem em prática a vontade do Pai, a postura de Deus é essa. Afastai-vos de mim, não vos conheço. Isso não muda. Terceira coisa que não muda, independente do tipo de casa, o Evangelho deixa claro, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa. Independente do tipo de casa, de construção da sua vida, daquilo que você tem vivido, vai vir a chuva, virão as enchentes, os ventos darão contra a nossa casa, os tempos serão difíceis. Isso não muda. A gente não pode acreditar que só porque está construindo sobre a rocha não vai chover, não vai vir a tempestade, não vai vir a enchente. Essas 3 realidades, elas não mudam. Agora é prudência nossa, é sinal de sensatez. Se essas 3 coisas não mudam, uma 4ª coisa precisa mudar. A construção da nossa casa, se tiver sobre a areia, pode ser edificada sobre a rocha. Nós precisamos constatar isso, não por medo de um dia ouvir do Senhor, jamais vos conheci. Porque a gente não vai poder ficar surpreso com isso. Ele já anunciou. Olha o que aconteceu na primeira leitura, com 3 meses de governo, aquele menino de 18 anos perdeu todo o reinado. Porque fez, porque edificou, porque construiu em 3 meses, ele conseguiu destruir tudo que o pai tinha feito. Por quê? Porque fez aquilo que desagrada o Senhor. Viveu a idolatria e todo o seu império foi destruído.
3 coisas não mudam. Uma quarta precisa mudar, precisa converter. Sou eu, você. Deus não está nos ameaçando, Deus está nos avisando. Deus não está nos condenando, Deus está nos convidando a uma mudança, a um crescimento, a um amadurecimento. A casa pode cair ou não, de acordo com a construção dela, mas a chuva vai vir. E se a casa cai, é nesse momento, é no momento da dificuldade que a gente identifica a qualidade da construção. É no momento da enchente, da ventania, que a gente identifica sobre qual alicerce essa casa está construída. Imagina comigo que você contratou alguém para construir um prédio para você, e o prédio está lá lindo, portas lindas, vidros maravilhosos, as tintas que foram usadas lindas e maravilhosas. Nossa, fiquei feliz, o prédio é maravilhoso. Espera um pouquinho. Espera vir a chuva, o vento e a tempestade. Aí depois desse teste, você vai poder falar assim, de fato, construíram bem. Ou seja, é no momento da dificuldade, do aperto, da tempestade e da chuva, que a gente pode identificar a qualidade do que eu construí. Por isso que na hora da dificuldade lá em casa, com a minha família, no casamento, na vocação, no trabalho, não é a hora de fugir, mas é a hora de mostrar sobre quem eu construí a minha vida. As dificuldades virão, isso não vai mudar. Ai, queria tanto um tempo onde não houvesse problemas, onde tivesse dinheiro sobrando, onde ninguém adoecesse. Gente, os problemas virão. Isso não vai mudar. O que precisa mudar é o testemunho que eu dou no tempo da dificuldade. 3 coisas no Evangelho de hoje não mudam. Mas uma quarta coisa, com todo respeito, precisa mudar. O meu coração, a minha postura, a minha vida. Deus não está nos ameaçando. Ele continua sendo o Pai das misericórdias. E continua esperando que por misericórdia eu tenha coragem de mudar a minha vida e a minha postura. Porque a nossa casa, ela precisa estar sobre a rocha. Irmãos, a liturgia de hoje nos chama a atenção e nos convoca a experimentar e acolher a experiência do amor, da misericórdia e da compaixão. A primeira leitura, o profeta Ezequiel, é avisado por Deus. Chega até ele essa palavra, esse alerta. Filho do homem, estás morando no meio de um povo rebelde. E a primeira leitura repete várias vezes, caracterizando aquele povo como um povo rebelde. Mas também a primeira leitura deixa claro no que consistia essa rebeldia. A rebeldia consistia no não acolhimento do verdadeiro amor de Deus. Aquele povo tinha olhos, mas não queria ver. Tinha ouvidos, mas não queria ouvir. E a gente já fala isso no nosso linguajar diário, quando a gente fala que o pior cego é aquele que não quer ver. Que o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Então existe essa rebeldia disfarçada, existe essa rebeldia diluída, como crianças que às vezes quando o pai e a mãe vai chamar a atenção, fala, não estou ouvindo, não estou ouvindo. Pior é quando a gente se torna adulto e Deus está falando e a gente continua como criança, rebelde. Não quero ouvir, eu não estou vendo, eu não estou entendendo. É assim que aquele povo fazia com o sinal que Deus tinha dado. O profeta Ezequiel estava ali como um sinal. Deus que várias vezes, de vários modos, tomou iniciativa de avisar para aquele povo que eles iam passar pelo exílio. Deus tentou de todas as formas, como um pai e uma mãe que quer fazer o filho comer abobrinha verde.
E aí enfeita aquela abobrinha verde, amassa a abobrinha verde, coloca desenhinhos, faz aviãozinho, cria várias formas pedagógicas, porque o filho precisa comer abobrinha verde. Deus fez isso através do profeta, criou vários modos, formas, mas o povo não queria ouvir. Por fim, Deus usou de forma pedagógica do profeta para que ele arrumasse a bolsa dele, arrumasse a mala dele, a mala de exilado, quem leva pouca coisa, que ele fizesse tudo isso na frente do povo, à luz do dia, como que dizendo assim, para ver se eles enxergam. Mas mesmo assim, aquele povo nem perguntou para o profeta o que estava acontecendo, eles nem se interessaram. Mas Deus não se deixou vencer em iniciativas de falar com aquele povo, mas o povo era um povo rebelde. E a rebeldia significava isso, o não acolhimento dos sinais, o não querer ouvir, o não querer enxergar. E coisa bem parecida acontece na parábola que Jesus conta no Evangelho de hoje. É uma parábola que Jesus conta para poder explicar a pergunta que Pedro fez. Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Pedro pergunta a partir de critérios humanos, como os meus e os seus, que calculamos quantas vezes nós perdoamos, mas Jesus responde com os critérios divinos. Não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, não é para você fazer a conta e ir debitando da conta do seu esposo, da sua esposa, do seu irmão, das suas realidades, para ver quando é que vai fechar o saldo. Não. 70 vezes 7 diz do infinito, diz de uma misericórdia, diz de um amor que não fica calculando. Porque todas as vezes que nós entramos nesses cálculos, nós acabamos cometendo injustiça com os outros. Porém, o amor que nós recebemos é incalculável. O amor e a misericórdia que nós recebemos, diante das dívidas e das limitações que nós temos, é incalculável. Porém, quando nós nos portamos como um povo rebelde, que não reconhece, que não escuta e que não vê esse amor de Deus que toma iniciativa de nos perdoar, nós também não fazemos isso com os nossos companheiros. É a parábola de hoje. Nós nos comportamos como um povo rebelde quando não tomamos posse do amor que Deus tem por nós, quando a gente finge que não está vendo, quando a gente finge que não está escutando. E isso tem consequências entre os nossos companheiros, entre aquelas pessoas mais próximas, parecendo aquela pessoa que do lado de fora de casa é maravilhoso, é educado, dá bom dia para todo mundo, sorri. As pessoas até falam para você, seu marido é maravilhoso, que homem educado, que esposa maravilhosa. Nossa, o seu filho é uma bênção, que maravilha. Do lado de fora de casa, porque do portão para dentro, eles se tratam de uma forma bruta, estúpida, gastam tudo do lado de fora, mas não com os companheiros do dia a dia. Isso é um sinal de quem se coloca como rebelde. Deus continua amando, Deus continua perdoando, Deus continua tomando iniciativas de se aproximar de você e de mim, e nós nem merecemos. A nossa dívida é impagável, mas Deus continua nos amando, continua se aproximando, continua nos dando sinais, mas nós nos tornamos rebeldes, insensíveis a esse amor. E porque nos tornamos insensíveis a esse amor, também não sabemos amar os nossos companheiros, causamos briga, confusão, encrenca, fofoca, murmuração pelas coisas mais bobas. Disputamos as coisas mais simples e mais bobas dentro de casa, esposo contra esposa, pai contra filhos, filhos contra pais, irmãos que não suportam ficar um do lado do outro. Experimentamos um amor infinito e vamos ridicando, e vamos segurando, e vamos negando o amor àqueles que estão do nosso lado. A pergunta de Pedro foi quantas vezes? E Jesus responde falando da qualidade do perdão. É assim que o meu Pai vai tratar cada um se não perdoar de coração o seu irmão. E como é que a gente faz para perdoar de coração? Quando a gente abre o nosso coração para experimentar um amor de Deus que se deu por inteiro.
de coração, e não contando os créditos e os merecimentos. Quando a gente experimenta esse amor de misericórdia e de compaixão que esse empregado experimentou na parábola, quando a gente, mais do que entrar no santuário do Pai das Misericórdias, a gente experimenta essa misericórdia, nós nos tornamos misericordiosos como o Pai. Não é mágica, é uma experiência de fé. Quem experimenta a misericórdia se torna portador dessa misericórdia, não para as pessoas distantes, mas para aqueles que moram conosco, para aqueles que são os nossos companheiros, dos quais nós conhecemos as misérias e precisamos amar com misericórdia. É isso que sustenta uma família, é isso que sustenta um relacionamento, uma comunidade e pessoas capazes de ver a miséria, mas de experimentar juntos a misericórdia. Misericordiosos como o Pai, só é possível para um povo que não é rebelde, que vê o amor, que escuta o amor e que acolhe o amor.